Hoje eu vou mostrar para vocês um projeto bem interessante aqui no ProtoPie. O ProtoPie, para quem não conhece, é um app muito interessante que ele roda tanto no Mac quanto no Windows e onde vocês podem fazer protótipos interativos. Por exemplo, se vocês querem fazer um app para celular e gostariam de mostrar para alguém, para um cliente, para um gestor na empresa de vocês, como ficariam certas interações, certas animações dentro desse app, o ProtoPie pode fazer isso, pode proporcionar isso para vocês de uma maneira bem simples, bem fácil de trabalhar e bastante intuitiva, certo? Então, o projeto pronto é este aqui. Ele nada mais é como seria uma biblioteca de filmes. Claro que bastante simples, porque só tem 4 filmes, né? Então, e ele basicamente vai funcionar dessa forma, né? Vou ter um carrossel aqui e vou trocar de um filme para outro, certo? Então eu vou fazer essa parte daqui e também a parte da animação que vai aparecer ali atrás. Como eu disse, isso aqui é apenas para mostrar as capacidades desse app, certo? Ele é muito interessante para quem precisa mostrar protótipos interativos. E vocês podem fazer esses protótipos interativos tanto para dispositivos mobile, como smartphones, tablets, e também desktop. Isso é possível. Isso eu uso no meu dia a dia de trabalho. Então, fiquem ligados. No início, então. Aqui eu começo com um projeto, sem nada nele, é um arquivo novo, certo? Eu já tinha salvo isso aqui previamente, então então o tamanho é um iPhone 8, certo? Densidade 2x, e é a mesma coisa que eu fiz lá no Sketch, certo? Que é um board com tamanho 2x também, iPhone 8, ok? O mais importante aqui é perceber o seguinte, eu nomeei cada um dos layers aqui, certo? E como isso aqui vai funcionar da seguinte forma, é um carrossel, então eu vou fazer o scroll aqui no dispositivo mobile, e ele vai fazer a paginação da esquerda para a direita desse texto, e a imagem atrás ela vai trocar também. Então isso aqui é bem simples, o que seria uma biblioteca de filmes. Por isso que eu dei o nome de Protoflix, né, ProtoPie, mais aquela plataforma de streaming online que nós conhecemos muito bem. Então, outra coisa, eu tenho alguns layers escondidos aqui, também para as imagens elas estão todas aqui, e é isso que eu vou fazer. Eu vou animar textos e vou animar as imagens. E vou importar então agora lá para o ProtoPie. Para importar, eu vou aqui no menu File, vou em Import e escolho o software que eu estou usando, que no caso é o Sketch. Eu uso o Sketch no meu dia a dia, mas vocês podem usar o Figma, podem usar o Adobe XD, funciona muito bem. Vou importar do Sketch, já tinha importado previamente esse arquivo e não tenho mais nada para escolher nele, só tem um board lá, então vou aceitar aqui, ó, importar. E aí ele vai trazer todas as informações, todos os layers, todos os grupos, tudo que eu tenho lá no Sketch, ele traz aqui para o ProtoPie. E vocês vejam que fica perfeitinho. Ele traz muito bem. É realmente bastante suave a interação do Sketch e o ProtoPie. Muito bem. E ele preservou tudo. Por exemplo, os textos estão aqui, as imagens estão aqui todas. Preservou tudo. Basicamente, está tudo por aqui. Então, eu vou fazer a animação aqui, também das imagens, e mais adiante do stepper, para mostrar em qual filme vai estar selecionado. Em seguida que eu já importei, eu já posso clicar aqui no preview para ver o que ele faz, o que ele está mostrando. Olha só. Claro, não tem nada animado, absolutamente nada, não tem triggers, não tem absolutamente nada. Porém, já está me mostrando, e isso aqui eu já poderia ver no meu dispositivo mobile. Claro que não aconteceria nada. Não teria nada para ver a não ser uma imagem estática ali. Muito bem, vamos começar então. A primeira coisa que eu vou começar a trabalhar vai ser nesse container dos textos. Olha só, lá no Sketch eu já fiz ele bem certinho na largura do meu dispositivo, né? Então, para não ficar me preocupando com posicionamento. Então, para isso, eu coloquei
um retângulo transparente no fundo, exatamente do tamanho para forçar essa largura, certo? Caso contrário, eu teria que me preocupar com essas margens aqui e posicionar certinho. Mas, então, pensem nisso antes. Ok. Então, como é que funciona? Como é que nós temos um container destes como um scroll, com um scroll? Preciso de scroll e paginação. Então, por padrão, containers no ProtoPie, eles têm marcado essa opção. Ó. Toda essa parte daqui cuida de scroll, então ele vem marcado com none. Seria que não tem scroll. Então eu posso escolher que vai ter scroll, horizontal ou vertical, ou paginação. Vamos ver primeiro com o scroll. Olha só, como eu já pensei no container, já posicionei já tudo lá no Sketch e importei para cá, eu não tenho a necessidade de criar um container para isso, certo? Ou seja, qualquer coisa que foi agrupada lá no Sketch, a princípio vai virar um container aqui no ProtoPie. Mas se eu não tivesse um container, se eu tivesse todos esses textos soltos, eu precisaria criar um, e seria por aqui, ó, por container. E eu poderia criar um container sem scroll e depois setar o scroll aqui do lado, poderia fazer isso, mas eu poderia já criar com o tipo de interação que eu preciso, que é ou scroll ou paginação. Como eu não... Né, e se eu criasse, ele criaria aqui no cantinho. Né, um container que eu poderia começar a brincar com ele. Pode aumentar, diminuir, botar coisas para dentro dele, né? Mas eu não vou fazer isso, eu vou usar esse container aqui dos textos e vou dizer que eu quero um scroll por enquanto, que é um scroll horizontal, só para vocês verem a diferença do scroll e o paging na paginação. Tá. E eu já vou ver aqui no preview o que aconteceu. Tá. Em seguida que eu transformo um container em um container com scroll, por exemplo, ele já fica, né, já fica funcionando. Claro, como todos os textos estão um em cima do outro, como vocês estão vendo aqui, certo? Eles estão posicionados um em cima do outro. Então, por isso que eu não tenho nada que force o scroll nem para a esquerda nem para a direita. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui o 4, o filme 4, vou puxar ele bem para o lado, vou dar um zoom out aqui. Olha só, vou puxar bem para cá. Ó, o zoom vocês podem usar por aqui. Deixa eu ver o que mais que vocês podem usar. Não sei se... Command e mais essas teclas menos e mais no teclado, mas eu uso o movimento de pinch, o movimento de pinça no trackpad aqui do meu Note. Olha só, pego aqui o filme 3, puxo ele um pouquinho aqui para o lado e puxo para cá. Filme 2 agora. Comecei pelo filme 4, puxei todos. Poderia ter feito ao contrário. Poderia ter começado lá pelo 2 e puxado. Muito bem. Tá, eu posicionei. Como eles estão exatamente todos da mesma largura, já também formatei textos, tudo lá no Sketch, já pensei nisso isso antes. Transformei este layer texto para scroll, então vamos ver o que já está acontecendo. Ele já está fazendo um scroll. Já está funcionando. Certo? Mas eu não preciso de um scroll, eu preciso de uma paginação. Eu quero que quando eu faça esse movimento aqui, ele já puxe a próxima página, que seria do próximo filme. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar aqui ó, de scroll para paging, certo? Na horizontal. Como vocês estão vendo aqui. Automaticamente ele já faz o trabalho para nós. Ele já adapta como precisa. Muito bem. E a próxima coisa, um lembrete. Olha só. Existe uma opção aqui embaixo, olha só, né? Tem o scroll aqui, e aí se eu rolar tudo vai aparecer mais umas opções aqui, mais 2 checks aqui embaixo. Olha só o que acontece se eu clicar nesse Clip Sublayers. Ele vai esconder. Então, às vezes pode acontecer, se por acaso estiver marcada essa opção,
né? E vocês não conseguirem mais ver o que está escondido aqui. A coisa que eu mais detesto é quando eu não, sei lá, não conheço bem como o software funciona e acabo clicando por acidente, alguma coisa do tipo. É esse Clip Sublayers que está marcado. Então, para esconder, clico aqui, ele vai fazer o clipe, então, dos sublayers que estão dentro desse container. Eu vou deixar desmarcado, como estava aqui. Assim fica muito mais fácil. Pelo menos eu sinto assim, né? Como eu não tenho outros boards aqui do lado, né, eu prefiro ficar vendo tudo que não estaria aparecendo na tela naquele momento, para que eu consiga interagir. Isso não altera nada no funcionamento, mas deixa o trabalho de vocês talvez mais fácil. Tá. Uma vez feito isso, eu quero fazer também a animação destas imagens. Olha só. Como é que ela vai funcionar? Eu quero fazer uma animação de fade de uma imagem para outra, ou seja, quando eu trocar do Lobisomem aqui para Guerra dos Mundos, por exemplo, são os filmes clássicos, eu quero que troque a imagem aqui no fundo também. Como isso vai acontecer? Olha só. Na verdade, quando nós fazemos a paginação, o que acontece? Por exemplo, este filme aqui, Lobisomem, a posição dele aqui, ó, 0 no X e 335 no Y. O X aqui que está nos interessando, ou seja, esse X ele está entre a largura do documento, a 375. Então, esse board aqui, esse layer aqui do filme, ele está entre o 0 e o 375. Se vocês selecionarem outros, vocês vão ver que eles estão em outras posições. Por exemplo, esse Guerra dos Mundos, ele está um pouco mais adiante. O próximo filme, então, está um pouco mais adiante, certo? Ali no 750 e assim por diante. Eu preciso de um trigger que fique cuidando em que ponto que está o scroll. Então, como é que isso vai funcionar? Olha só. Vou clicar aqui nos triggers e vou escolher esse aqui, ó, range. Ele vai nos ajudar para isso, certo? Outra coisa, vou desfazer, vou fazer de novo, aqui, ó. Porque esse range, ele vai ficar cuidando o quê? Ele fica cuidando uma coisa, ele vai ficar cuidando do scroll desse container textos. Então, seleciona ele primeiro e clica no range novamente. Tá. Então, se eu não tivesse selecionado ali, eu poderia também criar o range, esse trigger, mas eu precisaria daí escolher aqui, entre os diversos que tem. Né? Antes eu selecionei ele e escolhi o range, então eu não preciso fazer isso, ele já deixa selecionado para mim. E eu quero que ele cuide de dois valores, o valor A e o valor B. Certo? E o que ele vai cuidar? Ele vai cuidar especificamente o scroll. Ok? Então, poderia cuidar outras coisas, posicionamento de X, largura, rotação, 3D rotation, scale X, scale Y, opacidade, poderia cuidar várias coisas, porém, neste caso eu quero que ele cuide o scroll. Neste caso, como ele está cuidando do scroll, também funciona para a paginação, não precisa procurar por algo que seja específico aqui para a paginação, que não tem. É isso aqui mesmo. São esses dois valores então que eu quero que interagir. E eu vou botar aqui, ó, 0 e 375. Então, ok, ele cuidou. Entre 0 e 375, o que acontece? Eu vou fazer a animação de opacidade. Bom, para isso, antes de fazer isso, eu vou deixar todas as imagens que eu vou usar ali atrás com opacidade 0. Porque é isso que eu vou estar cuidando agora. Então, range. Entre 0 e 375 vai acontecer o que? Opacidade. Opacidade de quem agora? Certo? Como eu não tinha selecionado aqui, ó, o primeiro que eu quero é o lobisomem. The Werewolf. IMG.
Então, eu tenho que entrar aqui e escolher a opacidade. Eu escolhi aquela imagem ali para cuidar da opacidade. Todas as minhas imagens eu tomei cuidado de botar um IMG. Por quê? Porque justamente para esse momento, quando eu tenho que selecionar alguma coisa, eu não quero ficar fazendo scroll aqui para achar, eu boto um nome, algo que seja comum a todos, então eu posso achar eles facilmente. Então, selecionei aqui, ó, a imagem que eu estou precisando, que é essa. E aí, como é que vai ficar essa imagem? Ó, entre 0 e 375, opacidade da imagem werewolf, eu quero que seja 100%. Então, o que deu errado aqui? Por que não está aparecendo? Vamos descobrir. Ah, não, funcionou sim. Funcionou sim. Porém, não está trocando. Claro, não fiz para os outros, né? Funcionou sim. Muito bem. Agora, nós precisamos cuidar a mesma coisa para os outros. Como é que isso vai funcionar? Eu vou copiar e colar o range inteiro. Quando eu faço isso, ele copia o trigger e copia a opacidade também. No caso, o que eu vou cuidar agora? Eu vou cuidar o seguinte, eu vou cuidar o posicionamento do próximo filme. O posicionamento do próximo filme é o quê? Olha só, a posição dele é x375, né? Então tá. Então, o que eu vou cuidar aqui? Eu vou cuidar os valores entre 375 e quanto dá? 375 vezes 2. Que coisa boa esse Protopie, né? Eu já botei aqui. Claro que, como eu fiz um valor redondinho, é fácil de calcular isso aqui de cabeça, mas às vezes os valores não são assim tão fáceis de calcular. E aí nós podemos fazer dessa forma, certo? Botar um múltiplo ali, que funciona também. Funciona bem. Vamos ver se está funcionando então. O que eu quero aqui? Ah, o que está faltando? Então ele está cuidando entre 375 e 750. E qual é a imagem que ele vai cuidar? Ele vai cuidar a próxima aqui, ó, que é Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos, opacidade 100. Tá, mas olha só. Aqui eu vou precisar do Guerra dos Mundos também, nesse primeiro range. Na verdade eu vou precisar para todos, tá? Então eu vou copiar aqui, ó, para cá, deixar aqui na ordem, o Guerra dos Mundos, certo? Então o que acontece? Guerra dos Mundos vai estar com 0 e a imagem Werewolf vai estar com 100%. Muito bem. E aqui é o contrário. 0 para o lobisomem, 100% para o Guerra dos Mundos. Uma outra coisa que é bem útil é renomear. Ó. Por exemplo, range, eu gosto de fazer assim. Ó. Eu gosto de botar um nome customizado para cada trigger. Aí eu consigo identificar de maneira fácil o que eu estou animando. Às vezes fica um pouco confuso. Então, por exemplo, eu poderia fazer aqui para todos. Eu não vou... Tá. Ok. Depois eu vou pegar um apenas e vou copiar para todos os outros. Opa! Tá.
Vamos ver se está funcionando. Pelo menos só esses dois. Olha só. Esse botãozinho aqui para fazer um reload do projeto. Ele funcionou quando eu passei para cá. Ele não funciona ao contrário. Por quê? O que está acontecendo? Tá, olha só. Uma coisa que eu preciso cuidar é o seguinte, ó. Vamos pensar um pouquinho na lógica. Primeiro aqui cuida valores entre 0 e 375. O segundo cuida valores de 375 a 750. Então, em algum momento, ele está cuidando duas coisas e querendo fazer coisas. Ele está cuidando do valor 375 duas vezes, sendo que ele, em locais diferentes, ele está mandando fazer coisas diferentes. Vai dar um conflito aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou no Werewolf, eu vou pedir para que ele cuide entre 0 e 374. Aí não dá conflito. Entre 0 e 374, a imagem do lobisomem vai estar 100%. E a da Guerra dos Mundos vai estar em 0. Entre 375 e 750, vai ser o contrário. Guerra dos Mundos 100%. E o lobisomem 0. E aí ele consegue fazer. Muito bem. E eu vou fazer a mesma coisa agora para todos. Certo? Vou fazer agora para todos. Esse primeiro aqui, vou copiar duas vezes. Próximo aqui, o Assassin's Creed. Assassins. E o último é o Nosferatu. Nosferatu. E como eles precisam estar no primeiro, é 0. Assim mesmo. É claro, vamos achar eles. Precisamos trocar eles também, né? Aqui, porque agora está selecionado Guerra dos Mundos. Então, e esse aqui é o Nosferatu. Ó, poderia fazer IMG e achar a imagem aqui e selecionar ela, mas como eu já sei o nome. Certo? Também vou precisar aqui. Já copiei para lá. Tá bacana. Ok. Agora eu preciso cuidar desses triggers também para as próximas imagens. Ok? Vamos ver aqui, ó, 375, 750. 375, 750. Olha só. Como eu tive que fazer 374 aqui para não dar problema, aqui eu vou fazer, ó, 749. Esse aqui é do Assassin's Creed, então ele vai estar aonde? Ó, 750? É o 750 aqui, né? 100, 750. Sim, ele está me dizendo, eu não consigo fazer, eu não consigo cuidar esses valores dessa forma, né? O segundo valor tem que ser maior. Mas não tem problema. É o 375 vezes 3, neste caso. 1125. Um a menos. 1124. Né? É o Assassin's Creed que precisa ficar em 100%. E agora vamos fazer para o Nosferatu. Assassin's Creed fica 0. Nosferatu fica com 100%. 1124, então começa com 1125 aqui. E finalmente
375 vezes 4, ele vai cuidar os valores entre 1125 e 1500. Vamos ver como é que está o nosso protótipo aqui, ó. Muito bem. Está funcionando. Ou seja, o scroll acontece e a imagem lá no fundo ela já está trocando.